Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando o seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Amamentar e dormir. Duas palavrinhas que parecem muito simples, mas desafiam muitas mamães. Eu sou a Mariana Martinelli e hoje eu tô com uma convidada muito especial e a gente vai falar um pouquinho sobre amamentação e sono. Mas antes de eu apresentar ela para vocês, eu quero saber se você já está inscrito no nosso canal, se você já ativou o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem episódio novo na área. E não esquece também de nos seguir nas redes sociais. Hoje eu recebo a Bruna, especialista do sono e amamentação, e ela vai tirar muitas dúvidas das mamães, orientar. Espero que seja uma conversa muito gostosa, agradável. Eu queria que você se apresentasse, Bruna. Quem é a Bruna? Oi, Mari, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Foi muito legal receber esse convite, fiquei muito feliz. Então, assim, muito obrigada mesmo. E, bom, meu nome é Bruna Ramos. Eu sou especialista em sono e amamentação. Eu sou mãe de uma menininha de quase 6 anos, a Júlia, é minha pequenininha. E tudo isso começou, né? Na verdade, eu sou bióloga de formação, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em genética e biologia molecular. E quando eu tive minha filha, tudo mudou. E assim, eu não me via mais fazendo aquilo que eu fazia antes. Não tive grandes dificuldades com a amamentação, mas amamentei ela até 2 anos e 8 meses. Bastante, Bastante. Né? Foi um negócio que me realizou demais poder amamentar ela. E tive, sim, dificuldades com o sono dela entre 6 meses e 1 ano. Então, quando ela tinha quase 1 ano, eu resolvi começar no Instagram porque eu gostava muito de estudar sobre maternidade, de entender sobre os assuntos e pesquisava demais. Estudei muito sobre amamentação, fui estudar muito sobre sono pelas dificuldades que eu passei com o sono dela. Então, eu fui em busca disso. E aí, resolvi abrir esse Instagram, que chama O Bebê Chegou, para a gente poder, para conversar com outras mães, me conectar com outras mães. E aí, eu comecei a ver, mediante o que elas iam me trazendo, que elas também tinham muitas dificuldades em sono e amamentação. Então, foi aí que eu falei, eu vou me especializar nisso. Então, além de tudo que eu já tinha estudado, toda a experiência pessoal que eu tinha, eu fui em busca de cursos para me profissionalizar. Então, virei consultora de amamentação primeiro e depois virei consultora de sono. Justamente para poder ajudar essas mães, porque tinha muita experiência, já passava ali muita orientação, mas eu queria ter a formação para poder atuar na área. Mas você tinha a prática, que é o mais importante, né? Sim, com certeza. Não, e eu acho que ter a prática, entender o que as mães passam, faz diferença. Porque, é o que eu falo, a amamentação não tive grandes problemas, assim, lógico que no começo feriu, machucou, eu tive que fazer os ajustes ali da pega, acertar tudo, mas a amamentação fluiu muito bem. E depois a gente teve um desmame muito tranquilo também, foi um desmame muito sossegado. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar Como fazer um desmame bem sossegado. Eu passei por tudo isso. E o sono dela, eu tive muito problema entre 6 meses e 1 ano, assim, de chegar no meu limite. Só que tudo que eu via por aí era, deixa chorando que aprende. E eu não conseguia deixar minha filha chorando no berço. Para mim, deixar ela chorando no berço era assim, me quebrava. Eu falei, não é possível. Então eu fui estudar. Eu falei, deve ter outra forma da gente mexer no sono do bebê sem ser largar chorando para aprender a dormir. E realmente tinha. Então, eu estudando, fui fazendo os ajustes ao ponto que com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela passou a dormir praticamente a noite inteira. O pai quer fazer o método hoje e amanhã já dormia a noite inteira, né? Exatamente, também tem isso. É um processo. Então, a gente levou um tempo ajustando tudo, porque você tem que entender o bebê e cada bebê é único.
Não dá para eu falar para você, olha, faz essa receitinha de bolo. Não tem uma receitinha de bolo. Então, eu tive que olhar para minha filha, entender o que estava atrapalhando ela para ajustar. E aí, eu comecei a ajudar as mães, fui me especializando. Então, hoje em dia, eu tenho cursos de retorno ao trabalho, de desmame, para gestantes, para aprender sobre amamentação antes do bebê nascer, sobre sono. E tenho as minhas consultorias. Que, na verdade, a maior parte, hoje em dia, é via consultoria, porque as mães querem alguma coisa personalizada, ali alguém próximo, auxiliando, porque tem todo um acompanhamento por WhatsApp. Não é simplesmente eu falo o que você vai fazer e você põe em prática. Eu estou ali no dia a dia, acompanhando esses pais nesse processo. Porque o curso, tem mães que falam, eu prefiro um curso que eu vou assistindo as aulas e vou aplicando. Mas tem mães que falam, não, eu preciso de alguém ali comigo, me orientando mais de perto. E o curso é uma coisa meio geral, né? Igual para todo mundo, Exatamente. né? O curso, ele é mais geral. E tem mães que preferem e eu falo que tem que ser o que cada mãe se sente melhor fazendo. Mas tem mães que falam, não, Bru, eu prefiro a consultoria porque você vai estar ali do meu lado, vai estar me orientando. E as mães falam, faz toda a diferença esse acompanhamento mais personalizado. Porque não adianta, eu tô olhando pro bebê, eu tô olhando para aquela família. Pra dinâmica de tudo, Pra dinâmica, né? porque a dinâmica importa muito. Não adianta, a gente tem uma questão aí que a dinâmica da família vai interferir. Se tem outros irmãos, se não tem. Primeiro filho você consegue fazer, já no segundo é diferente, terceiro diferente, então... Exatamente. Aquela coisa de, agora que ele dormir, você dorme. No primeiro já é difícil Já isso. é difícil. Né? Porque você não tem, você tem coisas para fazer, sim, né? Sim, eu morro de rir com os reels que eu vejo na internet das mães. A hora que o bebê dormir, você dorme. Ela tá no banho, escovando o dente, lavando a louça. Ela já faz tudo e dormindo, né? Porque exatamente. Não tem muito. No segundo, então, você tem as demandas do segundo de levar para a escola, levar para as atividades. E aí fica mais impossível. No terceiro, então, gente, esquece e vamos sem dormir mesmo. Mas é uma realidade. E eu sempre insiro toda essa dinâmica no que a gente vai fazer de ajuste. Então, eu tenho trabalhado muito, por exemplo, com mães que têm o segundo filho. O segundo filho está com problema para dormir, mas tem o primeiro. Aí ela fala, como é que eu faço para ajustar o segundo, sendo que eu tenho o primeiro? E aí a gente encaixa toda essa dinâmica para que essa mãe consiga inserir o primeiro filho nessa dinâmica, nessa rotina. Porque não tem como. Não tem como. Tem como eu separar e falar, não, você larga ele lá e você vai cuidar. Não, não funciona. Não tem como. Então, eu tô sempre avaliando toda essa situação. Por exemplo, tem casos que o pai chega muito tarde. A gente recomenda-se que dorme cedo, mas, por exemplo, a mãe fala, eu chego 8 horas da noite, como é que eu vou pôr para dormir às 8? Não fica viável. Eu não vou ver meu filho. Então, por mais que a gente tenha as recomendações, que a gente sabe que são importantes, a gente também, dependendo da dinâmica familiar, a gente tem que fazer ajustes nessas recomendações. E na consultoria, isso fica muito melhor, porque eu estou acompanhando a dinâmica dessa família no dia a dia. E aí eu consigo fazer esses ajustes. Exatamente. Entendeu? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a amamentação, depois a gente parte para o sono. Tá ótimo. Que são... Eu falo assim, a gente se prepara muito para o parto. Sim. Né? Todo mundo se prepara para o parto, qual parto eu vou fazer, a respiração, o pilates. Mas poucas mães se preparam para a amamentação, para o sono, para as rachaduras lá que tem, né? E tudo mais que vem com essa maternidade, né? A sobrecarga e tudo mais. Então, eu acho que, para mim... em toda a maternidade, a questão nos primeiros anos mais importantes, assim, que mais me desestruturam é o sono, mais do que a amamentação. Sim. A amamentação não foi fácil, todas as mamães precisam saber que precisa sim de técnica e aprender, mas a privação do sono para mim é pior. Então a gente vai começar da amamentação, depois a gente vai para o sono. Para as mamães saberem qual é a importância delas se prepararem na amamentação, como que elas podem buscar essa ajuda na gestação ainda, para essa hora sagrada, né, de amamentar. Eu digo que o preparo na gestação, ele é fundamental. Por quê? Porque, é que você falou, você se prepara para o parto, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Óbvio que você nunca vai saber exatamente até você passar. Mas você ter um preparo, você já tem uma visão do que vem pela frente. E isso fica um pouco mais palpável para a gente, um pouco menos assustador até, eu diria. E se você chega lá na hora e você não estudou sobre a amamentação, você não sabe o que esperar. E isso pode te deixar insegura, que é o principal ponto aí que a gente não quer, uma mãe insegura com a amamentação. A gente quer que essa mãe esteja tranquila, esteja segura que ela é capaz de nutrir o bebê dela.
Então, esse preparo vai ser fundamental para isso. Você saber um pouco o que esperar, como agir. Porque você pensa, você nasce, o bebê nasce. Então, você tem um trabalho de parto, que às vezes pode ter sido super longo, ou você acabou passando por uma cesárea e está na recuperação de qualquer forma do nascimento do bebê. Turbilhão de hormônios. Que é, Né? É uma loucura. uma O nosso loucura. corpo entra em loucura, porque mexe, cai um, sobe o outro. É muito impactante esse momento. Aí você tem um bebê, que agora você tem que cuidar 24 horas por dia, dependente de você. E aí esse bebê vem pro peito e fala, tá, e agora, o que eu faço? E muitas vezes no hospital ali, você não tem uma orientação. Eu falo principalmente se nascer de domingo. Nasceu de meus filhos, das minhas 2 primeiras filhas nasceram de domingo. Gente, está lascado nasceu de domingo, porque não passa ninguém de uma gota, né, para dar alguma orientação. Que aqui em Marília é gota de leite, né? Não sei nas outras cidades. Mas não passa, porque é domingo, né? Ninguém tá trabalhando. E aí você às vezes tem alta na segunda, você saiu sem essa informação. Sem né? ter um amparo, um apoio. E, além de tudo, a gente tem o quê? Muitos profissionais nos hospitais, às vezes, não têm um preparo em si sobre a amamentação. Tem aquele básico que aprende na faculdade, que trabalha ali, mas não é um preparo real, um treinamento em amamentação. Principalmente se não tem um banco de leite, se não tem alguém mais especializado, você vai receber a orientação das enfermeiras ali, do pediatra, que nem sempre o foco é a amamentação. E não adianta, por exemplo, pediatra tem que cobrir muita coisa. Então, a amamentação, no que ele cobre e estuda, muitas vezes não é o foco principal dele. Exatamente. E aí você se pega no momento em que você já está frágil, aí às vezes o bebê começa a machucar, começa a fissurar e você fica perdida. Então, esse preparo antes vai te servir para quê? Para você entender um pouco como são esses primeiros dias do bebê, o que esperar da amamentação nesses primeiros dias. Então, eu oriento normalmente como esse bebê tende a agir, como você pode ajudar esse bebê a mamar melhor já nos primeiros dias, os intervalos para não deixar esse bebê ficar tanto tempo sem mamar, porque tem bebês que nascem, às vezes dormem horas. E aí a mãe não sabe se acorda, se não acorda, o que faz. Então, o tamanho do estômago deles, né? Exatamente. Que a gente fica. Eu lembro que eu falava, gente, mas não mamou nada, mamou muito pouco. A necessidade no primeiro dia, segundo é muito pouco. O estômago deles no primeiro dia tem 5 a 7, cabe 5 a 7 ml. É o tamanho de uma cerejinha. É muito pouco. E aí a mãe fala, apertou meu peito, não saiu nada, o que eu faço? Eu falei, mas você tem colostro. Ah, não, mas não saiu nada. Mas eu falei, mas não tem que sair. Justamente porque o colostro, ele tem um aspecto próprio que ele não vai jorrar que nem o leite depois maduro. E aí essa mãe entra em desespero porque acha que não tem leite. Então, o que eu falo, a orientação na gestação, eu cubro tudo isso. O que esperar, então, até como se preparar na gestação, né? O que você pode fazer em termos de... Existem algumas coisas que a gente pode fazer que não tem grandes evidências, mas que também não vai fazer mal fazer, tipo, tomar sol. O que não fazer, então, não ficar passando pomada, não ficar querendo criar bico, bucha. O que não fazer na gestação que pode prejudicar. Essa questão do colostro, que muitas vezes perguntam, não vaza na gestação, eu oriento o que é esperado, o que não é esperado. Como que funciona essa descida do leite. É importante a gente entender um pouco da fisiologia da amamentação. E assim, pensando nisso de 5 ml, gente, pega uma seringa. Imagina o dia todo mamando 5 ml. É assim, é realmente gotas, né? É muito pouquinho. É uma vacina. É muito pouquinho. É literalmente a vacina. Exatamente. E eu já vou começar com uma polêmica aqui, que eu até lembrei. Quando a minha segunda filha nasceu, lógico que é um acidente, mas você imagina, né? Ela foi para UTI, ela tinha 1 quilo e pouquinho e precisou ir para UTI, que ela nasceu prematura. E aí, de repente, eu tava lá na UTI, chega uma incubadora com um nenezão enorme, de quase 5 quilos. Ele tinha 4 quilos, eu não sei quanto. Grandão, chegando. Eu falei, gente, que aconteceu? Um nenê desse não nasceu prematuro. Aí, uma enfermeira lá falou, é que teve um acidente e tal. A enfermeira foi passar o leitinho no quarto e ele aspirou. Nossa. Ele ficou 20 dias na UTI. No último dia, quando ele recebeu alta, ele pegou meningite. Nossa. Não, você imagina essa mãe. Eu imagino o estado da mãe. Eu só vi essa mãe chorar da hora que ela entrava no UTI, hora de ir embora. Eu imagino. Ela não tinha força mais, era uma judiação. E aí, eu queria te perguntar essa coisa do leite. Aí, o meu terceiro filho, quando ele nasceu, eu não deixei passar o leitinho. Eu falei, olha, por quê? Eu já tinha essa informação de 5 ml, de 7 ml, que era o tamanho. Eu não tinha de 5 ml, eu tinha que era o tamanho de uma cereja. Então, eu falava assim, ó. Não, mãe, tem que passar, porque senão ele pode ter hipoglicemia. E elas insistiam isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A hipoglicemia não é um evento comum em bebês.
eles nascem com uma reserva de gordura própria para perder aquele pouquinho de peso que eles perdem, até cerca de 10% nos primeiros dias, e para realmente mamar o colostro, que é uma quantidade pequena, porque o estômago é pequeno. Então, eles já são programados, digamos assim, geneticamente para isso. Tá? Então, a hipoglicemia não é um negócio comum que acontece com todos os bebês, que, meu Deus, se você não der complemento, vai correr o risco do seu bebê ter hipoglicemia. Existem alguns casos que a gente tem mais risco desse bebê desenvolver uma hipoglicemia, que, por exemplo, mães com diabetes gestacional, que provavelmente estava descompensada, bebês que são GIG, que a gente fala, que nasceram muito grandes, prematuros também têm um pouco de chance. Então, a gente tem alguns casos mais particulares em que eles podem vir a desenvolver hipoglicemia, mas qual deveria ser a atitude principal dos hospitais em relação a isso? Pôr esse bebê para mamar no peito. E não dar Passar complemento. Porque você pensa, o bebê cabe 5 ml no estômago dele. A hora que eles vêm com aquele complemento, eles vêm normalmente com 30. Então, você já começa aqui, você já dá muito mais do que esse bebê precisa logo de cara para ele. Esse bebê vai vir menos para o peito, estimula menos o peito da mãe. Então, você já começa a impactar a produção de leite da mãe aí. Porque esse bebê está estimulando menos. E a produção não adianta. Ela é mediante estímulo. A gente precisa do estímulo para que a produção se mantenha. E outra coisa, a gente já tem estudos que mostram que introdução precoce de fórmula nos primeiros dias de vida aumenta o risco de alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente deveria ter... Por isso que eu falo que é importante esse preparo. Porque se a mãe sabe que o estômago é pequeno, que o colostro é pouca quantidade, que o risco de hipoglicemia é baixo, a mãe consegue rebater essa necessidade de, olha, eu não vou dar complemento sem necessidade para o meu bebê. Porque eles fazem, tem muito lugar que faz pressão mesmo. Aí tem que dar. Não tem. Como é que a gente sobreviveu até hoje quando não tinha complemento e os bebês nasciam e iam mamar? Nasciam em casa, iam para o peito e não tinha complemento para dar. Exatamente. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu briguei. E ainda mais esse que eles passam no copinho, tem o risco de broncoaspirar, né? Porque fica muito pertinho. Lógico que as enfermeiras são muito preparadas, acidentes acontecem, mas existe esse risco também. É muito próximo, né? O nariz com a boquinha, né? Se você souber dar, o risco é muito, muito, muito baixo. Contanto que a gente recomenda que, se precisar dar complemento, se dê no copinho ou na colher dosadora e não na mamadeira, para evitar confusão de bicos. E seringa também? Sim. A seringa também é uma opção, mas a seringa a gente também tem que ter cautela por causa do fluxo. Dá para usar, mas também tem que ter cautela, porque senão pode causar confusão de fluxo. Mas é uma opção. Mas o copinho, se você souber dar, o risco de broncoaspiração é muito raro. Muito provavelmente, ou foi dar muito rápido, sabe assim? Provavelmente o jeito que ela foi dar acabou colaborando para isso acontecer. Entendi. Entendeu? Mas o risco não é alto. Entendi. Portanto, que a forma recomendada quando a gente precisa complementar é no copinho, é a melhor opção. Entendi. E para as mamães que estão gravidinhas aí do primeiro filho, né, estão nos escutando, queria que você falasse um pouquinho dos benefícios da amamentação. Por quê? Existiu, ao meu ver, uma onda muito grande de estímulo a essa volta da amamentação. Porque, sim, a indústria ela veio com tudo e acabou tirando um pouco essa amamentação de um tempo para cá. Eu senti que isso voltou, mas também eu sinto muito agora grandes influencers, essas né, assim, mais influenciadoras falando, eu decidi não amamentar e não sou menos mãe por isso. Eu acho que sim, ok, é uma escolha, tá tudo certo. Mas a gente não pode deixar de falar dos benefícios que essa amamentação vai trazer para a mãe. E depois a gente vai entrar naquela coisa de tenho leite, não tenho leite. Mas para a mamãe saber, para ela saber escolher. Porque eu já vi mães que têm leite e preferem não dar porque não quero dar, entendeu? Então, acho importante a gente falar. Com certeza. O leite materno, ele é o alimento mais completo do mundo. Ele é considerado o alimento mais completo do mundo. Ele possui mais de 100 mil componentes conhecidos. Isso que deve ter coisa que a gente ainda não conhece. Ele possui proteínas, gorduras, carboidrato, vitaminas, minerais, células de defesa, anticorpos, entre outros milhares de componentes, que se eu fosse descrever aqui a gente ficaria horas. Então, ele é muito completo. Ele é tudo que o bebê precisa até 6 meses de vida. Não só isso, dele ser completo e ter tudo que o bebê precisa, o leite materno, ele, primeiro, é considerado o colostro a primeira vacina do bebê. O colostro, ele é riquíssimo em anticorpo.
Então, o seu bebê está recebendo anticorpos pela placenta e quando ele nasce, a primeira vacina que ele vai receber é o colostro. Que ele recebe tudo que você tem de anticorpo ali produzindo vai passar pelo colostro. Então, ele é muito rico. Ele tem um pouco menos de gordura, mas ele tem muito anticorpo. Além disso, amamentar ajuda no desenvolvimento cognitivo desse bebê, tanto da parte de memória, aprendizado, raciocínio, toda essa parte cognitiva, na fala, nos músculos todos da face, na mastigação, na deglutição. Ele ajuda no sistema imunológico, a gente já falou do colostro, mas o leite materno em si contém essas células de defesa e esses anticorpos. Então, normalmente, quando o bebê está doente ou quando a mãe fica doente, o nível de anticorpos nesse leite aumenta. O corpo da mãe sente, por causa da saliva, que o bebê está precisando e ele produz anticorpos para ajudar na recuperação do bebê. Ele diminui a incidência de diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade na vida desse bebê. Ele aumenta, né, quanto mais amamentada, a gente sabe que maior o QI desse bebê no futuro. Então, você vê que é muita coisa. Ele diminui a incidência de internações por doenças do trato respiratório. A gente está entrando numa fase aí que bronquiolite está bombando. Bebês amamentados têm menos chances de precisarem serem internados por doenças do trato respiratório. Diminui o risco de alergias para esse bebê. Então, assim, muitos benefícios... E zero malefícios. Zero malefícios. Ah, mas e se o bebê tiver uma PLV? É só a mãe fazer dieta. É muito raro o leite materno trazer algum malefício para o bebê. Assim, caso ele tenha intolerância à lactose, que é muito, 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 muito raro em bebês. Mas mesmo assim é só a mãe tirar a lactose daí? Não, porque o leite materno terá lactose independente da alimentação da mãe. A lactose e a proteína do leite de vaca são coisas diferentes. A proteína do leite de vaca, ela vai estar no leite materno, então se a mãe retirar da alimentação, para de ter, mas a lactose ela é produzida pelo nosso corpo, ela é o principal carboidrato do leite materno. Só que assim, intolerância à lactose é algo muito raro mesmo em bebês. Porque eles têm a lactase que quebra a lactose. É muito raro. Ah, então agora que eu tô... Uma filhinha de uma amiga minha, ela tava com vários sintomas e aí foi levando em vários médicos. Um dos médicos falou, para de dar mamar que ela deve ter intolerância à lactose, né? Dessa minha amiga parou um tempo de amamentar, mas a criança só mamava o peito. Foi um caos. Depois descobriu que ela tem, né? Doença de Crohn. E aí, o leite em si não era o que estava prejudicando, né? Mas ela teve essa conversa agora que você falando, que a lactose, eu falava, mas por que parar de amamentar? Gente, é só ela parar de comer coisa com lactose. Não, nesse caso não funciona. Não dá, né? Não. Mas é que eu falo, é um negócio muito raro, porque o nosso corpo, quando a gente é bebê, é programado para degradar a lactose. Então, realmente, é um evento muito raro de se acontecer. Você vê um bebê que realmente tem, mas muitos médicos acabam mandando interromper a amamentação sem necessidade. E aí, a gente não tem só os benefícios para o bebê, a gente tem os benefícios para a mãe. Então, as mães que amamentam, quanto mais tempo que ela amamenta, a gente já observou o quê? Os estudos mostraram que diminui o risco de câncer de ovário e câncer de mama, diminui o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo 2 e de osteoporose. Logo, aquela amamentação, nas primeiras horas após o nascimento do bebê, diminui o risco de hemorragia pós-parto. Que contrai o útero, né? Ajuda a contrair o útero, libera ocitocina, ajuda a contrair o útero. Diminui o risco de depressão pós-parto. O que eu já vi de mãe que o médico manda suspender a amamentação porque a mãe está com depressão. Sendo que tem medicações totalmente compatíveis. E isso, às vezes, piora para a mãe porque ainda a mãe se sente mal porque não está podendo amamentar. Mas aí, essa coisa de amamentar, né? A gente pode até entrar nessa questão que eu queria saber. Eu senti, por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho se realmente de um filho para o outro pode variar essa produção, se a produção de leite é realmente uma coisa 100% emocional, se existem mães que realmente não têm leite. Na minha experiência, a minha primeira filha, eu sentia que eu tinha bastante leite, assim, não aquele leite, não era um leite absurdo. Eu tinha uma produção muito grande de manhã, né, que eu estava descansada, então, como eu comentei com você, eu tirava 6 mamadeiras de leite, mas isso ia caindo durante o dia e 5, 6 horas meu peito já ficava assim, bem murchinho e já não produzia tanto leite. Depois, ela conseguia mamar, mas aquilo para ela, não tinha aquele leite de vazar. De manhã vazava, né? Até o meio-dia eu tinha que tirar a concha e esvaziar.
E na segunda, ficou na UTI, então minha produção já foi bem pior. No terceiro, eu tenho muito... eu sou uma pessoa muito controladora, então eu tenho que ficar controlando tudo. Então, no terceiro filho, eu consegui amamentar, mas nos primeiros meses, eu passava o complemento na seringa, ele voltava tudo, porque acho que ele estava tão cheio, mas eu ficava assim, eu não sei quanto ele mamou. Porque essa insegurança de quantos ml será que ele mamou? Porque tem que mamar 60. Será que deu 60? Porque você não tá vendo sair, né? Então, mama um pouco, dorme, nanana. Então, nos primeiros 3 meses, eu passava... A pediatra falou, então passa o complemento na seringa para você. Então, não era todas as mamadas, mas alguma mamada ou outra que eu sentia que ele tava ranheta, porque tem essa também. O nenê dá uma ranheta, você fala, é fome, põe no peito. É fome, põe no peito. E aí, o meu filho virou uma bola, né? E aí, chegou até uma hora que a pediatra falou assim pra mim, acho que tá bom, né? Você já sabe, vamos suspender o complemento por um tempo, porque assim, o que você quer? Estourar ele, né? Mas eu passava. Então, essa insegurança de saber quanto vai mamar. Existem realmente, entre um filho e outro, pode variar essa produção. Ela é 100% emocional. Tem mãe que tem leite, não tem leite. Existe mesmo tudo isso? Então, vamos lá. A produção de leite materno pode, sim, às vezes, variar de um filho ao outro. Mas por quê? Porque depende muito do estímulo que o peito está recebendo. Não produzir leite é algo raro. Normalmente, mães que têm hipoplasia mamária, então ela tem poucas glândulas mamárias. Mas, assim, é algo que cerca de 5% das mulheres vão ter. Mas e por que umas têm mais e outras têm menos? Aí que tá. O corpo produz o que o seu filho precisa. O nosso corpo ele é muito inteligente. O corpo humano ele não gasta energia sem necessidade. Ele não vai ficar produzindo um negócio que não está sendo usado. Então, o que acontece? Quando o bebê nasce, a saída da placenta é o start para a produção de leite. Então, a gente já tem, na verdade, um aquecimento da fábrica, que eu chamo lá na gestação, que vai produzindo um pouco de colostro. Tem mães que vaza, tem mães que não vaza. E tá tudo bem em ambos os casos. Mas o que o corpo entende que tem que começar a produzir leite? A hora que a placenta sai. Porque despenca a progesterona e aí dispara a prolactina. E a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite materno. Então, nessa mudança, o corpo entende, o bebê nasceu, vamos começar. Então, vem o colostro, que já vem de cara. E aí, conforme você vai tendo estímulo, ou seja, extração desse colostro depois do leite de transição e do leite maduro do peito, o corpo vai respondendo. Quando vem a pojadura, naqueles primeiros dias que o peito fica enorme, dolorido, quente, que tem mães que relatam que vaza um monte, tem outras que já relatam que não tanto, mas eu nunca vaza. tive essa pojadura. Na verdade, você até pode ter tido, mas talvez não foi tão perceptível Acho que pra porque você. eu vivia com meu filho no peito. O tempo inteiro era peito, peito, peito. Não dava tempo de vazar, né? Então, acredito isso, porque eu nunca senti essa coisa de muito leite, não. Tem mães que sentem, tem mães que não sentem, mas não sentir também não é um problema. E aí, o que acontece? O corpo, ele vem naquele monte de leite e fala, não sabe quantos bebês quanto esse bebê mama. Então, ele produz, normalmente, no começo, mais do que o bebê precisa. Por isso que o peito fica grande, às vezes fica duro, empedrado, vaza. A mastite, né? Às vezes dá mastite, que a gente também orienta a mãe para evitar dar uma mastite, que mastite sempre é um negócio complexo, chatinho. A mãe sente dor e atrapalha a amamentação. Uhum. Mas a gente orienta para evitar. Então, conforme esse bebê vai mamando, a gente tem o quê? Uma proteína que chama FIL. Essa proteína fica ali nas glândulas mamárias. E se aquilo fica cheio por muito tempo, ele indica para o corpo, tá produzindo mais do que precisa, porque tem um gasto energético para produzir leite materno. A gente fala mais ou menos 85 calorias a cada 100 ml de leite materno. Então, uma mãe vai gastar aí pelo menos cerca de 500 calorias por dia a mais produzindo leite materno. É por isso que dá uma fome. Dá fome. Dá sede, mas a fome. Eu não engordo nada, Bruna, na minha gestação. Minha gestação é assim, é 4 quilinhos, 5 quilinhos, porque eu tenho muita náusea, eu passo muito mal. Mas na amamentação, eu começava a dar mamar assim, o meu estômago... Eu falava, gente, mas não é possível, eu acabei de almoçar. Era uma fome absurda. Dá muita fome. Dá muita fome. Então, tem um gasto energético. E o corpo, ele é programado para quê? Para poupar energia. Ele não vai gastar energia à toa. Se aquele leite não está sendo usado, a produção vai ajustar. Então, conforme esse bebê vai mamando e o seu corpo vai entendendo o quanto esse bebê mama, a produção vai ajustando. Enquanto que aquele peito que às vezes ficava cheio e vazava, começa a ficar murcho.
para de vazar e as mães começam a ficar nervosas. Exatamente. Só que é um processo natural. Eu falo, o peito não vai ficar cheio a amamentação inteira. Eu amamentei por 2 anos e 8 meses. O meu peito ficou cheio os primeiros 20 dias. Assim que ele entendeu o quanto a minha filha mamava, o meu peito ficou murcho, parou de vazar. Por quê? Porque o meu corpo entendeu o que a minha filha precisava. E aí que você fala, tô com queda de produção. Aí vem isso. E aí eu preciso pôr forma, meu leite não tá... Exatamente. E nesse processo de ajuste de produção, às vezes o bebê pode brigar um pouco, porque o leite já não vem com fluxo tão rápido, ele tem que se esforçar um pouquinho mais para mamar. Então é normal esse processo. Só que se você não sabe o que esperar, bate aquele nervoso. É verdade. E aí o bebê mama 2, 3 minutos e já para de mamar e você fala, meu Deus do céu, e agora? Então assim, 95% das mulheres vão produzir leite suficiente. 95% das mulheres. Existe aí essa pequena porcentagem que vai ter uma hipoplasia mamária, vai ter alguma questão realmente anatômica ou hormonal que impeça que ela amamente, por exemplo, exclusivamente, pode acontecer. Mas é muito pouco perto do que a gente vê de diagnóstico de baixa produção. Entendi. Esse é o E grande aquela ponto. coisa de bico invertido, essas coisas também não... Não influencia na produção. Você consegue amamentar, só que você tem que saber fazer a pega. A pega não depende do bico em si, porque o bebê não tem que abocanhar o bico, ele tem que abocanhar a areola. O bico acaba, assim, dando uma ajuda nessa ancoragem na boca? Ajuda. Mas ele não é a peça-chave para a amamentação. Não é, eu não tenho bico, eu não consigo amamentar. Entendeu? Eu lembro uma moça, quando eu ganhei a minha prematura, eu fiquei uns 3, 4 dias no quarto ainda, né? Com ela na UTI. E a moça do quarto ao lado, ela tinha o bico invertido. Eu nunca tinha visto. É pra dentro mesmo. Ela tinha só um buraquinho. Eu falava, gente, essa moça não vai conseguir amamentar. E ela tinha tanto leite. Ela não tinha seio quase. Era reta, Muito bico leite. invertido. Eu falava, coitada, não vai conseguir amamentar. Mas ela tinha tanto leite, que ela saiu com o nenê mamando. Exato. E aí você falou, né? Aí eu ficava na dúvida, não conseguia ver quanto ele mamava, isso me incomodava. E o que eu sempre falo para as mães? Você não tem que ver o quanto o seu bebê tá mamando, você tem que olhar pro seu bebê. Entendi. Aí você olha... É muito diferente isso. É. Elas falam, mas como é que eu vou saber se ele tá mamando bem? Eu falei, olha pra ele. É um bebê que sai relaxado da mamada. Então, a mãozinha, normalmente, de recém-nascida, ela fica fechadinha. Esse bebê, quando ele mama bem, ele tende a dar uma relaxadinha nessa mão. Então, a mão fica um pouco mais abertinha. Vamos olhar as fraldas de xixi desse bebê. O xixi é um fator importantíssimo para a gente avaliar se o bebê está mamando bem. Então, a gente espera que, a partir do dia de nascimento de vida, esse xixi vai aumentando 1 xixi por dia até 6 xixis. Então, depois dos 6 dias de vida, a gente espera que esse bebê faça aí uma média de 6 xixis por dia. E não é 6 fraldas cheias vazando, são 6 xixis. Nos primeiros 30 dias de vida, a gente espera que esse bebê faça cocô todos os dias e tenha a transição do mecônio, que é aquele cocô mais escurinho, para o cocô amarelinho. E isso deve ocorrer ali nos primeiros 2, 3, 4 dias de vida e depois ele tem que fazer cocô nesses primeiros semanas aí de vida. Depois aí de 20, 30 dias, que a amamentação está mais estabelecida, esse bebê pode não fazer cocô todo dia. Mas nesse começo, também o cocô dá uma luz para a gente de como está a amamentação. E como é que está esse bebê no geral? Ele está se desenvolvendo, então, conforme vai passando os meses, ele está alcançando os marcos de desenvolvimento. Mas tem uma coisa também, Bruna, a pediatra que pegou meu filho, meu terceiro filho, ela acabou assim me causando um pouco mais de medo. Porque a pediatra que cuida dos meus filhos, ela não faz sala de parto, né? Tá. Então, uma pediatra, maravilhosa pediatra, ela pegou o meu filho. E aí, aquela consulta com 8 dias, uma semana que eu fui lá, ela colocou ele na balança e falou, não ganhou peso, não sei o quê. Vamos entrar com a fórmula? Eu saí de lá, mas eu chorava, eu estava arrasada, porque eu falava lá, eu não tenho leite. Eu não tenho leite. Eu falava, não é possível, todas as mulheres conseguem amamentar. Eu não tenho leite, meu filho não engordou. Depois que eu fui procurar um pouquinho, eu queria que você explicasse sobre isso. Como que é esse ganho de peso? Até quando que a gente pode esperar esse ganho de peso? Começar falando que a insegurança mata a amamentação. Então, você vê, você ficou insegura com um comentário que a pediatra fez. E se você não tivesse ido estudar, isso teria te deixado muito, muito, muito insegura e talvez você tivesse ido para a fórmula totalmente. Paralisada. E o que acontece? O bebê perde peso nos primeiros dias de vida, isso é esperado, que ele perca aí até cerca de 10% do peso de nascimento dele. Alguns, a gente, dependendo do peso que nasceu, até
uma quirelinha a mais ali a gente pode considerar. E a gente espera que esse bebê recupere o peso de nascimento em 15, 20 dias de vida. E mesmo assim, dependendo da situação, a gente até pode esperar mais um pouquinho, dependendo de como está esse bebê. Porque tudo é olhar para o bebê, não é olhar para uma balança. Então, esse ganho específico de peso, esse ganho esperado, o que é um ganho esperado? O que é esse esperado? O que é esse mínimo? A gente tem o quê? A gente tem as curvas de ganho de peso, que são feitas pela Organização Mundial de Saúde, que são aquelas curvas que tem a verdinha, amarelinha, vermelhinha, pretinha, e que tem os percentis. Então, a verde é percentil 50, para cima você vai ter os outros, até que a preta lá é 97, e depois você vai ter abaixo, a preta lá embaixo é 3%. Só que qual que é o grande lance? Como é que é feita essas curvas? Eles pegam bebês de cada idade, pesam, mas assim, de milhares de bebês de várias regiões do mundo, e pesam. Isso é para bebês amamentados, não é para bebês de fórmula. Isso é importante a gente falar. Uhum. E eles põem e plotam o gráfico. E aí a gente vai ter as curvas dos percentis. Só que a gente não pode dizer que um bebê percentil 3, por exemplo, tem algum problema de saúde. Porque a gente tem na distribuição normal da população bebês que vão ser percentil 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100. É normal da distribuição. É que nem quando É a genética, é aquela coisa da criança que... Exato. Que nem quando fala em parto, a gente fala 40 semanas, não tem aquele gráficozinho que tem a 40 semanas no meio, 50% nasce antes, 50% nasce depois. O bebê, o peso vai ser a mesma coisa. A gente vai ter o percentil 50, a gente vai ter, se você pegar 100 bebês, 50 abaixo, 50 acima. Então, existem bebês totalmente saudáveis com percentil 1, 2, 3, e é aquilo que eu falei para você, a gente vai avaliar esse bebê como um todo. Além do xixi, de como esse bebê fica após a mamada, do desenvolvimento, o crescimento. Esse bebê está crescendo? O perímetro cefálico está aumentando de acordo também? Então, a gente avalia esse bebê como um todo. A gente não pode exigir que esse bebê ganhe um peso específico por mês, por dia. Ah, não, tem que ganhar pelo menos 20 gramas por dia, ou pelo menos 25 gramas por dia. Que isso não vai ser realidade para todos os bebês. É você querer pegar todos os bebês e pôr numa caixinha, numa tabela. Que aí ele tem que ganhar isso. Só que não funciona. É a mesma coisa que a gente pegar nós adultos e pegar todos os adultos de 38 anos com altura X, tem que pesar Y. E a gente sabe que isso não vai ser uma realidade. A gente vai ter uma distribuição de peso da população. A mesma coisa vai valer para os bebês. A gente nunca pode querer pôr o bebê para tudo. Para sono, para amamentação, numa caixinha. Cada um é único. Cada um é único. Vai ter sua realidade, sua dinâmica, né? Exatamente. Óbvio que a gente tem aí que sempre está avaliando esse bebê como um todo. E, por exemplo, em desenvolvimento você tem as idades esperadas, as médias esperadas, e tem que ficar de olho. Mas para o peso também. Ah, esse bebê está percentil 1, mas é um bebê que está se desenvolvendo bem? Está atingindo tudo que a gente espera para a idade dele? Então, qual é o problema? Por que a gente tem que querer forçar esse bebê a engordar? Eu sempre falo que eles querem bebês gordos e adultos magros. Então, a gente engorda esse bebê à força com um complemento, em grande parte dos bebês que recebem complemento não precisariam. A gente está engordando esse bebê à força, o que aumenta sempre o risco de obesidade, de diabetes, de N questões de saúde no futuro. E eu falo, não é a curto prazo, é a longo prazo que a gente tem que pensar. E aí, a hora que vira adulto, com problemas de obesidade, de alimentação e tudo mais, o que a gente quer? Que esse bebê, se ser adulto, seja magro. Então, a gente tem uma incongruência aí nas falas que a gente precisa tomar muito cuidado e rever muito isso. É aquele papo do minha mãe me deu biotônico Fontoura na infância, o apetite está abrindo agora, né? Exatamente. Entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a fórmula, assim, na ausência de leite materno, a fórmula é a melhor opção? É a melhor opção. Mas o leite materno é melhor que a fórmula. É óbvio que ninguém é menos mãe por optar por um ou outro, mas a gente tem que entender que os benefícios que o leite materno traz e entender que cada bebê tem um biotipo, uma genética, e não querer forçar esse bebê a alguma coisa também é muito importante, porque a gente pode estar afetando todo o futuro desse bebê. Exatamente. Porque a gente não vai ver esse impacto agora. E a fórmula, infelizmente, tem adição de açúcar, tem adição de várias coisas que, se a gente puder evitar, é melhor para aquele bebê. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os bicos, para as mamães... né, saberem os bicos, a chupeta, isso pode interferir, porque vou falar com minha experiência. Meu filho mamando no peito, ele demorou muito para pegar a chupeta e eu forcei muito a chupeta, porque eu gosto da chupeta. Eu sou uma mãe que eu gosto da chupeta. É duro tirar depois, mas sai. E eu acho que é um momento necessário ali. Então, meu filho foi pegar a chupeta, mas ele já estava com quase 7 meses.
Porque ele queria chupetar só o meu peito. E aí eu não tinha mais vida, eu não tinha mais nada, eu não dormia, eu virei um zumbi. Então eu gosto da chupeta. No meu caso, não atrapalhou, até porque ele chupava mais para dormir, e pegou muito mais tarde, assim, não pegou desde a maternidade, Sim. né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho se é recomendado ou não. Você vai me pôr em polêmica, né? Vou te colocar em polêmica. Chupeta e mamadeira são sempre temas polêmicos da gente falar. Não adianta, porque a gente tem uma cultura muito forte da mamadeira e da chupeta na nossa sociedade. Isso é fato. Existe essa cultura, essa pressão para o uso da mamadeira e da chupeta. Quando vai para a creche, vai ficar com a avó, a chupeta, a mamadeira. Só que, infelizmente, elas podem sim afetar e levar a um desmame precoce. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia como consultora de amamentação. Então, a confusão de bicos, que a gente chama, ou confusão de fluxos, depende do ao qual você está se referindo. Então, normalmente, a chupeta tende a causar mais confusão de bicos e a mamadeira mais confusão de fluxo. Porque como a chupeta não tem leite, não tem nada descendo, é a questão da pega mesmo. A mamadeira não, a mamadeira é um conjunto. Quanto mais precoce é dado, mais riscos, mas dar mais tardio também não isenta de riscos. Não isenta. Porque o que acontece? Quando o bebê vai mamar no peito, ele tem que usar muitos músculos. Então, ele usa o lábio, a língua, as bochechas, o maxilar. Ele tem toda uma estrutura muscular que ele tem que pôr em prática para poder sugar no peito. Ele tem que fazer um esforço ativo. Não é tipo, põe no peito, qualquer coisinha já desce. Não, ele tem que fazer uma sucção ativa ali no peito. Uhum. O bico do peito, ele é mais elástico. Então, ele estica dentro da boca do bebê, ele se aloja no céu da boca. E aí, o bebê vai estimular na areola, não é no bico, para extrair esse leite. Por isso que a gente fala, não pode pegar o bico, tem que pegar a areola. Se pegar o bico, ele não vai extrair leite direito. Vai só machucar. Vai só machucar. Só que a mamadeira, por exemplo, e mesmo a chupeta, a pega é totalmente diferente. E, gente, não existe mamadeira igual ao peito. Eu sei que existem N propagandas falando isso, mas não existe mamadeira igual ao peito. Não tem como. Justamente por toda essa elasticidade, por toda essa musculatura exigida, não tem. Nenhuma mamadeira consegue ser semelhante ao peito. Porque nenhum bico de mamadeira estica e se aloja no céu da boca que nem o bico do peito. Então, não tem como. Então, por isso que na hora de dar, se tiver que passar o complemento, copinho, seringa... Copinho, colher dosadora, a seringa com cautela pode ser usada. Porque a mamadeira é assim, o bebê vai fazer um bico pequenininho, uma abertura de boca pequena, totalmente diferente da abertura de boca que ele tem que fazer no peito. E ele ele nem suga direito, porque a mamadeira, o fluxo é muito fácil. É muito livre, Mesmo né? aquelas que você fala, tem que dar uma apertadinha, qualquer apertadinha o leite já sai. Exatamente. E o leite no peito, ele não vem constante. A gente tem o que a gente chama de ejeções de leite. Então, como é que funciona? O bebê começa a sugar, tá saindo pouquinho. Daí demora uns 30, 40 segundos aí para vir os jatos maiores de leite. Então, esses jatos vêm por alguns minutos, que é aquele minuto que você vê que o bebê tá mamando suga, engole, mais efetivo. Aí depois ele para e dá umas tremidinhas, mama mais rapidinho. Por quê? Porque acabou a primeira ejeção de leite. Dali a pouco, dá mais um minutinho, 2, vem a segunda ejeção de leite. Então, a gente tem cerca de 3 ejeções de leite principais durante a mamada. É engraçado, e eles vão ficando maiorzinho, eles vão esvaziando o peito mais rápido, né? O meu, ele fazia, parecia uma mamadeira mesmo. Eu escutava, às vezes, até de madrugada, quando ele ia mamar, eu escutava... Sim. Saía aquele... Sim. Aquela injeção do leite. Então, eu queria falar, antes da gente entrar no sono, que a gente já está no nosso tempo, assim, mas eu queria falar um pouquinho sobre, existe realmente isso de ter que esvaziar um peito para depois ir para o outro, ou a mãe pode, porque fala que primeiro é a água, depois é o leite, depois é a gordura. Isso é mentira? O leite, conforme ele vai saindo, ele tem gordura, ele tem proteínas, ele tem carboidrato, não tem essa separação. O que a gente sabe é que ao longo da mamada, o teor de gordura aumenta. Mas não é dessa forma assim, X minutos. Não, é conforme o bebê vai sugando mesmo. Então não tem essa de, tem que ficar X minutos no peito, ou tem que esvaziar ele totalmente para pegar toda a gordura para depois ir para o outro. Não, ele vai mamar a gordura. E depende de cada bebê, não tem que ficar dosando isso, porque é da sucção do bebê mesmo. Então, essa gordura vai saindo, vai aumentando nessa mamada,
E aí, a hora que esse peito normalmente já tá. O bebê, normalmente, quando o peito começa a ficar um pouco mais vazio, o leite já passou as principais ejeções, ele vai reclamar um pouquinho. E aí você E aí, muda. normalmente você muda. E aí, esse que é o perigo também, porque a gente fala da confusão, tem mãe que acha que o quê? Como o bebê briga, tá faltando leite. E, na verdade, não. Normalmente, às vezes, ele já até mamou tudo que ele precisava, mas ele queria ficar naquela sucçãozinha ali, Pegando um pouquinho pegando de um pouquinho. leite. E aí, a hora que você coloca uma mamadeira, por exemplo, que tem mais fluxo, esse bebê começa a brigar com o peito. E isso pode ser arrastado. Eu lembro que tinha aquela coisa na minha segunda filha, era 45 minutos num lado, 40... Gente, eu queria morrer de madrugada. Porque 45 Loucura. minutos, aí 45 minutos. E aí tem aquela coisa também, várias amigas assim, não tá ganhando peso, porque eu fico passando de um peito pro outro, e aí não tá pegando a gordura sabe assim? Então, já sabemos, mamães, que isso não existe. Aí você pega, só fazer um gancho com o que você falou, não tá ganhando peso. É isso que eu falo. Não tá ganhando peso ou não tá ganhando o que o médico queria que ganhasse, porque o médico quer pôr esse bebê numa tabela. E aí esse bebê não tá, na verdade, mamando tão efetivo, seja pelo uso de bicos, que levam a essa sucção ineficaz, seja porque realmente a pega não tá legal e a gente precisa corrigir a pega. E aí acaba entrando um complemento aí, onde na verdade o que a gente precisava é o quê? Olhar para esse binômio banho e bebê, ajustar essa pega e fazer esse bebê mamar eficaz. E não passar recomendações do tipo X minutos num peito, X minutos no outro peito, que você falou, ficava louca, 45 minutos em cada peito. E aí uma introdução de complemento porque não está ganhando o peso que o pediatra queria. Então, você vê, no ponto que a gente chega, que tudo colabora para que a mãe se sinta insegura, para que a mãe acabe entrando com um complemento que muitas vezes é desnecessário, que bastava o quê? Ela ser melhor orientada e apoiada por quem está acompanhando ela. Exatamente. É você ter a segurança de um profissional de falar, tá tudo bem, vamos continuar, vamos indo, que assim vai, né? E, querendo ou não, a opinião médica tem muito peso. Tem muito peso. Que tá com o papelzinho assim, ó. Não, papelzinho, grudou. Bom, vamos lá. Eu queria saber outra coisa. As mamães que precisam retornar ao trabalho. Vamos lá. Como que você orienta esse retorno sem acontecer esse desmame precoce? O retorno ao trabalho, ele é super possível de se manter a amamentação. Então, o primeiro passo é entender quanto tempo vai voltar com esse bebê, porque entre 4 e 6 meses a mãe já tem aí 2 períodos de 30 minutos para amamentação por lei. E que, claro, a gente dificilmente consegue ir amamentar o bebê, mas você pode usar para ordenhar e manter o estoque de leite do bebê. Então, o que eu sempre oriento para as mães, tanto da consultoria quanto do meu curso, é que façam o quê? Se preparem para esse retorno com antecedência. Que a gente precisa estar preparada. Então, começar esse estoque de leite com antecedência. Então, a gente vai fazer uma rotina de ordenha. Claro, bem estruturada, não é sair ordenhando 10 vezes por dia, não. A gente não quer ninguém escrava de uma extratora de leite. A gente quer que sejam ordenhas estratégicas para que essa mãe consiga, claro, ter vida, continuar amamentando seu bebê, mas que consiga manter o estoque de leite para ele. Então, eu indico começar pelo menos 1 mês antes do retorno. Se conseguir antes, até ótimo, para a gente poder ter um tempo para essa mãe aumentar a produção dela, porque a produção já está ajustada, você vai precisar aumentar. Muitas mães começam, eu estou extraindo e não está saindo leite. Mas por quê? Porque a produção já está ajustada. A gente precisa mostrar para o peito que, olha, eu preciso de mais demanda. E aí a gente vai fazer isso com as extrações. Então, a gente começa antes, prepara esse estoque de leite materno, treine esse bebê no dispositivo e aquilo que eu te falei, se puder evitar mamadeira, melhor. O ideal é que a gente dê no copinho aberto ou na colher dosadora. Bebês Como é nas creches? Se a mãe... Então, varia muito. Eu tenho creches que aceitam colher dosadora, que aceitam copinho, e tem creches que falam só mamadeira. Então, o que eu falo, quando a gente pode evitar, dar o copinho ou dar na colher dosadora e evitar a mamadeira, ótimo. É o mundo ideal. Mas a gente sabe que existem lugares que não vão aceitar e que a mãe só tem aquela opção. Até porque o preparo desse leite materno, ele tem que ir congelado para essa creche, aí ele é em banho-maria, né? Então, quando você vai pensar no preparo de uma fórmula, não diverge tanto, porque a fórmula teria que ter um preparo de ferver uma água, dissolver a fórmula numa água a 80, 90 graus, tem lá a especificação, para depois poder esfriar e dar para o bebê. Então, se você for pensar no preparo, não é demorado. Inclusive, esse leite pode ser enviado para a creche, por exemplo, descongelado, já e ser mantido na geladeira. A mãe pode descongelar ele à noite, o tanto que ela envia para esse bebê, e ele fica mantido na geladeira, e alguns bebês tomam até gelado.
Então, é muito de você se programar e se organizar. Com quem vai ficar, como é que vai ser ofertado, montar o estoque, treinar o bebê nesse dispositivo. Que seria Tá? a colher ou Que seria a colher ou o copo, preferencialmente. Dependendo da idade do bebê, a gente pode pensar num copo 360, que é um pouco melhor também. Mas tentar evitar coisas com bicos, que o bico que vai acabar podendo levar a uma confusão de bicos. E fazer essa programação. Então, acertar no serviço para fazer as ordenhas. Eu tenho tido muitos relatos de muitas mães que têm conseguido, muito legal, fazer, acertar com o empregador um horário que vai lá, ordenha. E não é coisa longo. É 10, 15 minutos. Então, no próprio tempo que essa mãe tem, às vezes, de intervalo, tem essa lei até os 6 meses, a gente consegue mantendo esse estoque. Depois que o bebê começa a comer, conforme for avançando nessa introdução, a gente pode ir diminuindo também essa oferta do leite. Então, você já não vai ter que ordenhar tanto. Então, essa ordenha seria no período mais inicial, até o bebê começar a introdução alimentar, essa introdução alimentar se estabelecer, que aí a quantidade de leite que você vai ter que mandar vai diminuindo. É um tempo, né? Alguns meses. Exatamente. Só, né? Então, e o armazenamento possível desse para a mãe saber, né? Uma mãe de primeira viagem. Quanto tempo pode ficar na geladeira, no freezer? Eu recomendo sempre seguir o protocolo americano. Porque o que acontece? O protocolo brasileiro ele é voltado para a doação de leite materno. Então, ele é um protocolo bem conservador. Dura só 15 dias, freezer, congelador. Dura 12 horas na geladeira. Então, é um protocolo muito conservador. Mas por quê? Porque é para doação. E realmente para doação a gente tem que ter mais cuidado, porque quem vai receber isso são prematuros, normalmente. Crianças com questões de saúde que não pode ter nada ali, realmente. Por mais que vá ser processado, pasteurizado, a gente tem que ter todo um cuidado. E nessa ulceração não morre? Anticorpos? Tem alguma coisa que mexe, mas não é tanto e o impacto... E o leite continua sendo a melhor opção para eles. Tá. Entendeu? O leite materno continua sendo a melhor opção. Porque o grosso ali vai ser preservado. Entendeu? Entendi. Óbvio que alguma coisa se perde, mas é que nem fruta. A gente, no processo de colher, de não sei o que, de cozinhar, a gente tem uma perda. Mas mesmo assim ainda é benéfico. Ainda é benéfico. Então, eu sempre aconselho usar o protocolo americano, que ele já dura 6 meses no freezer, que é aquela quando a porta é separada, não é aquela porta interna da geladeira, daquelas geladeiras antigas. Realmente que a gente tem uma porta separada do freezer, ou um freezer mesmo, menos 18. Então, você tem um tempo de armazenamento muito maior. Então, você consegue começar esse estoque com antecedência. E na geladeira, quanto tempo? Na geladeira, o protocolo americano fala 4 dias. Eu não aconselho deixar 4 dias, porque por que nós vamos largar 4 dias lá? Então, sempre aconselho o quê? Extraiu, vai juntando, vai fazendo os seus saquinhos, os seus potinhos e vai já congelando. Para você não ter algum risco, porque a gente vive num país tropical, que é quente. Então, aí antes, vamos minimizar. Sempre lembrar que não pode pôr no micro-ondas, né? Não pode aquecer no micro-ondas, tem que ser aquecido em banho-maria. Isso é muito importante. Ou pode esperar descongelar naturalmente? Pode, na geladeira. A gente fala, por exemplo, você vai mandar para a creche no dia seguinte, vai deixar com a avó. Tira o leite que você vai usar 200 ml. Tira esses 200 ml, deixa descongelando na geladeira à noite. E aí você tem 24 horas para usar depois que ele descongela na geladeira. Se você aquecer, não. Se você aquecer, esse leite já deve ser usado. Você tem 2 horas para o bebê tomar esse leite. A partir do momento que você aquece. E aí, descongelou na geladeira, ele gosta morninho. Aí põe num banho-maria, só para deixar morninho, porque é rápido, já está descongelado. É só você pôr um pouquinho ali para ele dar aquela aquecidinha e você já ofertar para o bebê. Então, não é um processo complexo quando você pega para fazer, se você souber como fazer. E se organizar para isso, E se organizar para isso, exatamente. Para a gente encerrar essa coisa da amamentação e pincelar o sono, porque o nosso tempo está estourado, que a amamentação é infinito, né? Você indica a livre demanda? O que você fala um pouquinho sobre essa coisa da livre demanda? Indico. A livre demanda é indicada porque pensa que o bebê no útero se alimenta 24 horas por dia pelo cordão umbilical. Ele não tem, assim, horários para alimentação. Quando esse bebê nasce, ele vai querer mamar com frequência, porque para ele é tudo novo. Ele vai sentir fome com frequência, estômago pequeno, leite materno digere fácil. Então, sim, de leite materno nós vamos fazer livre demanda. Agora, é muito diferente falar em livre demanda e livre oferta, que muitas vezes a gente acaba confundindo. A livre demanda é o quê? O bebê mamar o que ele precisa. E pode ser que ele mame com frequência, ainda mais nos primeiros meses de vida. Agora, a livre oferta é o quê? Qualquer choro do bebê você dá ao peito. Não julgo. Não, também não julgo, porque acaba sendo muito mais fácil. Qualquer choro você já põe no peito e acalma.
Só que isso acaba gerando o que você falou. A mãe fica um pouco ali refém de tudo o bebê precisa da mãe para acalmar. Então, o que eu sempre oriento é, faça livre demanda. A gente não vai pôr horários para esse bebê mamar. E, na verdade, as primeiras semanas de vida eu nem recomendo que passe muito durante o dia de 3 horas sem mamar. Dependendo do caso, para esse bebê mamar bem durante o dia, porque isso vai ajudar no sono da noite. Mas, observar o bebê. Então, esse bebê mamou bem, tá chorando, tá com fralda trocada, vê se não é calor, vê se não é frio. Use outras formas de tentar acalmar esse bebê. E as pessoas à volta também precisam ajudar. Porque o que acontece muito? O pai vai tentar acalmar 2 minutos. Quer mamar. Qualquer coisa, chora. Quer mamar. Então, as pessoas ao redor trazem o bebê para mamar. O bebê tá chorando, ele fala, não tá com fome? Ele acabou de mamar. Não tá com fome? O meu era assim, o tempo inteiro. Ele tava um chorinho, minha mãe virava e falava assim, ele não tá com fome. Eu tô achando que ele tá com fome, ele tá procurando assim, ó. Exato. Né? Só que o que as pessoas confundem? O bebê recém-nascido, ele tem um reflexo de busca. Então, se você encostar nessa região do bebê, ele vai automaticamente buscar. Isso é natural do bebê. Porque como ele não sabe procurar o alimento, ele tem esse reflexo. Encostou aqui, ele vai automaticamente virar para o local do toque e abrir a boca. Então, não é que ele quer mamar. Ele teve um estímulo ali e abriu a boca. Então, o que eu falo é, busquem outras formas de ajudar o bebê a se acalmar. Então, tá chorando muito, tá nervoso, vai dar um banho, mexe na iluminação da casa, tenta deixar o ambiente mais calminho, põe uma musiquinha, ou põe um ruído branco, ou põe um sling, ou sai para dar uma voltinha no ambiente aberto. Sabe assim? Vai faz pele a tentando pele, estratégias. Outras estratégias, antes de pôr no peito de novo. Porque se ele mamou bem, muito provavelmente não é fome, só que a sucção, claro, acalma um bebê. Mas a gente tem que ensinar para esse bebê a se acalmar de outras formas que não seja só com a sucção. Então, por isso que eu falo, a livre demanda é indicada, mas ela é diferente da livre oferta. Exatamente. E aí a gente... é o balanço, que é difícil. Exatamente. E aí, falando de calmaria, entrando nesse assunto de acalmar o bebê, a gente fala um pouquinho sobre o sono. Vamos lá. E eu queria saber, assim, se existe uma rotina ideal, o que é esperado para esse bebê no sono nos primeiros meses? O que você orienta? Cheguei da maternidade, já fazer uma rotina desde o primeiro dia para ter uma resposta melhor. Essa questão de você ter uma rotina com o bebê é importante, mas a gente precisa entender primeiro o que é rotina. A rotina não são horários rígidos, horários fixos. Então, que nem pra gente, aí a gente acorda a tal horário, porque a gente tem que estar na escola a tal horário, porque a gente tem que almoçar a tal horário. Não é isso pro bebê. A rotina pro bebê é uma previsibilidade de ações. Então, você vai repetir processos todos os dias. E não é um horário fixo exato, mas você vai ter essa sequência durante o dia. Então, por exemplo, esse bebê acordou de manhã cedo. A gente normalmente não fixa horário para um bebê acordar. Tem gente que indica, mas eu não... É muito raro eu indicar para um bebê, você vai ter que acordar ele todo dia, tal horário. Porque a gente pode ter essa maleabilidade de deixar esse bebê dormir de manhã o quanto ele precisa. E tem bebês que, por exemplo, acordam 8 horas da manhã, mas tem bebês que, se você der mamar, ele embala uma sonequinha boa. Por que a gente vai acordar esse bebê e forçar ele a ficar acordado 8 horas da manhã, sendo que ele embala uma sonequinha boa depois? Então, esse bebê acordou... Você viu que ele acordou mesmo. Então, ele vai mamar, você vai trocar a fralda, você vai trocar a roupa. Aí, você vai abrir a casa, vai deixar entrar luminosidade nessa casa, que isso é importante para regular esse ciclo circadiano do bebê, porque ele não sabe o que é dia, não sabe o que é noite. Quando ele nasce, isso para ele é irrelevante, né? Tipo... Tudo é dia, tudo é noite. Exatamente, ele não tem essa diferenciação. A gente vai ajudar ele a ter essa diferenciação. Aí, você vai o quê? Vou ficar um pouquinho com ele no meu colo ali, aí um bebê recém-nascido, por exemplo, logo ele já vai sentir sono, então ou você vai fazer dormir, ou você vai dar mamar para ele dormir, aí ele vai tirar a sonequinha, aí ele vai acordar de novo, você vai trocar a fralda de novo, então você vai tendo essa sequência de ações diárias que no começo é meio abstrato, porque você fala, nossa, mas ele só mama, dorme, faz cocô, faz um pouquinho de tummy time, mas é isso. Mas no começo é isso. E você não vai impor horários para ele mamar, você vai seguindo esse fluxo com o bebê, mas você já pode ir fazendo isso. E no final da noite, aí vai dar um banhinho, vai diminuindo as luzes da casa, já vai mostrando para esse bebê que está chegando aí mais perto um horário de dormir. Diminuindo o barulho. O duro é quando você tem mais filhos. Exatamente. Mas a gente vai ajustando mediante o que o que funciona na família, considerando que tem mais filho ou não. Mas é isso, é essa previsibilidade. Para quê? Para que esse bebê se sinta seguro, porque se você não está se sentindo seguro, você não vai dormir bem. Exatamente. E o que você fala desse, que você mesmo falou no começo? Deixar o bebê chorando, que já já ele acalma e dorme. Eu não gosto de deixar o bebê chorando para dormir.
Não gostam. Mas existem métodos, recomendações, né? Existem métodos que trabalham com isso. Isso começou com Ferber lá nos Estados Unidos, principalmente. Ele é criador desse método de deixar chorando. Mas o que acontece? A gente, primeiro, que não tem estudos mostrando que isso é seguro e que não vai causar traumas a longo prazo. E aí você pensa que você pega um bebê que o choro é a forma de comunicação dele. Ele está chorando? É porque algo não está bom? Todo choro do bebê é uma forma de comunicação. E aí você vai pôr ele num berço, sozinho, largar ele chorando, então ele está chamando a pessoa que ele mais confia, que é você, e você larga ele chorando. Que mensagem você está passando para esse bebê? Então, eu não trabalho com isso. Só que a gente tem um ponto que a gente tem que entender que deixar chorando é diferente de um choro acolhido para mudar um processo. Porque quando a gente vai, por exemplo, mudar um hábito, esse bebê só dorme mamando. E a gente quer tirar esse hábito porque a mãe fala, não aguento mais, ou eu quero desmamar, ou independente da idade que esse bebê tenha. Que, como, lógico, que quando recém-nascido a gente não trabalha muito isso. Mas aí, depois dos 6 meses, 8 meses, a mãe quer, porque quero mudar. Não quero mais que esse bebê durma mamando. A hora que esse bebê chora, é muito diferente você estar ali acolhendo, acalmando esse bebê, mas insistindo na mudança de um hábito, do que você colocar ele num berço sozinho e largar ele chorando e fechar a porta do quarto e sair. Então, é o que eu falo, o choro ele pode acontecer, mas eu trabalho com o quê? Com apego, com segurança, com acolhimento. Então, a gente vai acolher esse bebê que está chorando. Porque se ele está chorando, ele está querendo te comunicar alguma coisa. Pode ser uma simples frustração porque ele não está mamando para dormir. Uma angústia, né? Uma angústia. Porque a frustração vem em forma de choro deles também. Uhum. Então, a gente vai acolher esse bebê, mas a gente vai insistir nesse processo. Esse processo não é fácil, viu, mamães? Não é fácil. A gente acha assim, quando o meu filho, ele, como eu te disse, ele mesmo, assim, ele pegou chupeta com 7 meses, mas não era um pegar, eu falo que ele foi pegar a chupeta mesmo, ele tinha quase 2 anos. Aquele de chupar, chupeta, né? Porque se eu tivesse do lado, ele queria o meu peito, ele queria chupetar, ele queria dormir no peito, ele cuspia longe a chupeta. Aí, quando ele fez 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu tava acabada, porque é isso, existe uma romantização de tudo na internet, da amamentação, da maternidade. Não é que é impossível, lógico que não, eu consegui. Muitas vão conseguir. Mas é difícil, você tem que ter estudado, você tem que ter preparo, você tem que saber que é uma fase, tá preparada para essa fase. E aí, quando meu filho tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, o meu marido chegou para mim e falou assim, ó, chega, ele não vai mais dormir no seu peito, olha o jeito que você tá. Eu tava assim, acabada. Isso porque eu tinha mais 2 outras filhas pequenas, eu tinha uma de 3 na época e uma de 6, 7. Aí eu falei, não. Aí ele falou, ó, essa noite eu vou dormir com ele, eu vou com ele lá para outro quarto, ele vai ficar no meu colo, você não entra no quarto, deixa ele chorar, eu vou estar com ele, eu não vou abandonar, tá bom. Era, sei lá, 1h da manhã, meu filho começou a chorar e ele, pode deixar comigo, ele vai chorar 1 hora, mas eu tô aqui. E aí meu marido ficava com ele no colo, filho, a mamãe, tal. E aí eu não dormia, porque que mãe que consegue dormir, né? Aí 1h30. Quase 2 horas. E ele, assim, ele dava uma acalmadinha, chorava de novo. E aí, meu marido acalmava, tá? Eu sei que meu marido ficou, tipo, da 1 às 5 da manhã nesse 10 minutos acalma, 10 minutos dorme. 10 minutos acalma. 4h30 da manhã, ele apareceu na porta do quarto e falou assim, eu não aguento mais, dá o peito pra ele. Aí ele falou, deixa ele mamar até a hora que ele quiser, eu não aguento mais. 1 noite, hein? Você imagina? 1 noite. E aí, eu dei no peito, ele não tinha nem força, assim, fiquei morrendo de dó, falei, filho, mama até os 5, 6, 7 anos, até quando você quiser, e é isso. E aí, pra mim, o meu desmame, que a gente falou pouco, né, mas o meu desmame foi mais tranquilo, quando ele entrou na escola. Aí foi passando, ele tinha 1 ano e 12 meses, quase, 1 ano e 11 meses, quase 2 anos, quando ele entrou. E aí ele ficava já a tarde inteira sem mamar, mamava só de manhã e à noite. Aí foi indo. Aí eu pulava um dia, tinha dia que eu dormia, eu falava pra ele, filho, hoje vamos assistir TV, e enrolando, daqui a pouco ele tava dormindo, esqueceu do peito, e aí foi indo assim, foi bem leve, sabe? Sim. Eu achava que eu não ia conseguir, mas foi bem leve. Mas a parte do sono, dessa rotina do sono, pra quem amamenta, é mais complicada. Eu falo que é tudo uma questão da gente ajustar. Primeiro as expectativas, que é importante alinhar as expectativas do que esperar do sono do bebê, essa questão de dormir mamando. E claro que sempre é possível mudar.
Então, o que eu falo? Tem mães que chegam para mim e falam, eu não aguento mais, eu quero mudar. Então, é o momento, quando a mãe vê que não está mais funcionando para a família, mudar. Então, dormir mamando é aceitável, desde que esteja funcionando para a família. No momento em que dormir mamando não está mais funcionando, que nem para você, não estava mais funcionando, e a minha também foi isso. Até 1 ano e 2 meses ela dormia mamando. Daí começou a me dar um pouco de perturbação na amamentação, ela demorava um pouco para dormir, e eu falei, bom, chegou o momento de eu mudar. Eu vi que era o momento da gente mudar. Ela continuou mamando até 2 e 8, mas eu percebi que era aquele momento da gente mudar a forma dela adormecer. E é claro que é isso que você falou, não é um processo fácil. É um processo que leva tempo. E não é que você fez o que nem seu marido achou que ele achou que provavelmente ele ia começar hoje e amanhã ia estar tudo solucionado. Homens, né? Homens. Eu Não, falei que eu vou essa ficar lá imagem... e eu cuido. Essa imagem eu nunca mais esqueço, assim, só o vulto dele na porta do quarto com o Theo no colo, assim, soluçando, falou, amor, põe o peito na boca dele, por favor. Eu falei, Eu resolvo, e aí a hora que vai ver como é que é, fala, nossa, não vai dar para resolver tão rápido. Porque é um processo. porque a privação do sono é uma tortura. A privação do sono é uma tortura. A privação do sono é uma tortura, mexe muito. É óbvio que a gente tem que esperar que os primeiros meses de vida ela vai acontecer, mas a longo prazo ela impacta demais pra gente. Que entra no que é a importância do sono pro bebê. E pra gente também. O sono, ele é importante pra gente. Em termos até... Não é uma questão passiva, né? Então, você não deita, dorme e não faz nada. O nosso corpo, ele tá trabalhando no background para várias coisas enquanto a gente dorme. O sono, ele é ativo. E ele é importante para o nosso aprendizado, para a nossa memória, para o nosso sistema imune. Então, a privação de sono a longo prazo, ela mexe sim com as mães e com as famílias, na verdade. E tem aquela coisa que até a gente teve uma polêmica que eu te falei, do hormônio do crescimento que é produzido, né, durante o sono. Realmente é produzido se a criança dormir muito tarde, nessa dinâmica que você tem que montar para a família, que a mãe chega às 8, como que funciona isso? Pode impactar, mas é o que eu falo. O hormônio, sim, ele começa a ser produzido no fim da tarde e ele vai ter um pico lá por cerca de meia-noite, assim como a melatonina. E não só o horário que a criança vai dormir, mas o tempo que essa criança dorme também impacta. Então, não é só a questão de, ele vai dormir um pouco mais tarde, mas ele está conseguindo acordar mais tarde, ele está conseguindo ter as horas de sono necessárias, porque isso também vai influenciar. Não só o horário de dormir, mas o quanto essa criança dorme. Porque o difícil é, por exemplo, quando a criança vai dormir 9, 10 horas da noite, e aí essa criança tem que acordar às 6 da manhã. Muito provavelmente, essa criança está em privação de sono porque ela não está recebendo as horas necessárias de sono que ela precisa. Entendeu? Então, é aquela criança que vai para a creche de manhã, que vai acordar cedo, ela precisa dormir até as 8. Eu falei para você, minha filha tem quase 6 anos. Ela acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola. Ela vai para a cama 15 para 7, a gente começa o processo de escovar o dente, fazer xixi e ler livrinho. Porque a minha filha é uma criança que precisa de cerca de 10 horas e meia a 11 horas de sono por noite. Ela precisa. Então, eu sempre tive esse cuidado, depois que eu ajustei o sono dela, em ela ter as horas de sono que ela precisa. É óbvio que de vez em quando, no fim de semana, por exemplo, agora foi feriado, dormiu um pouco mais tarde um dia, acordou um pouco mais tarde no outro, acontece. Então, é isso que eu falo, de montar essa rotina, porque aí os pais ficam no final de semana acordando 5h30, 6 horas da manhã, né? E é possível a gente ajustar para que isso não aconteça. Entendeu? É que eu falo, por isso que a consultoria é muito interessante, porque tudo vai da gente conseguir balancear. Então, por exemplo, minha filha dorme cedo para acordar cedo durante a semana. Chega sexta-feira, ela não vai 15 para 7 para a cama. Dá uma seguradinha. A gente dá uma segurada, ela vai 7h30, 15 para as 8. Por quê? Porque aí ela estica um pouquinho mais no dia seguinte. Fora que esse ir mais cedo durante a semana é importante pro casal também, né? Também, é isso que eu falo. Tem mães que falam assim para mim, eu não tenho mais tempo com meu marido. E ir dormir cedo não é importante só para a criança, é importante para a mãe ter um tempo para ela e para o casal ter um tempo para eles. A mãe conseguir comer, a mãe conseguir tomar um banho, o casal conseguir ver um filme juntos, conversar como é que foi o dia. É importantíssimo. Gente, sono teria, sim, mais 1 hora para conversar com no certeza, mínimo, a gente né, pode de conversar sono. muita coisa. Mas a Bruna tá aí, ela vai deixar o Instagram dela. Vocês podem, Bruna, procurar, você Com atende certeza, online? atendo online para o mundo inteiro. Ai, que legal. Atendo mães, pra você ter noção, eu tô com mãe em Moçambique, Nova Zelândia, atendo várias na Europa, Estados Unidos, então atendo mães em qualquer lugar do mundo online, porque a gente já não tem essa barreira, é muito fácil.
E esse daí você consegue, né? Ir pegando a rotina da mãe. Não, a gente vendo, tem todo ajustando. um processo nessa consultoria. Então, a consultoria não é assim, a mãe me fala e eu já saio passando orientação. Não, a gente tem etapas para eu entender a dinâmica do sono da família, entender como está o sono desse bebê antes de orientar essa família. Porque sem eu saber todas as informações, eu não tenho como orientar. Exatamente. Então, a gente tem etapas a serem seguidas para fazer essa consultoria para a família poder ter o sono ajustado. Exatamente. Então, deixa pra gente o seu Instagram, né? Para as mamães que quiserem te procurar, quiser aí fazer uma consultoria mais de pertinho. Sim. O meu Instagram, gente, ele é obebê_chegou. O bebê _chegou. Você tem Isso. alguma coisa de canal no YouTube? Tenho no alguma YouTube coisa? também é o bebê chegou, no TikTok também é o bebê_chegou. Ficou tudo parecido para ficar fácil de achar. É igual mãe faz. É. Tudo mãe faz. A pessoa fala no TikTok é como eu falo, mãe faz. Exatamente. É tudo igual para ficar facinho de achar. Todos têm minha fotinho, fica fácil de identificar. É a mesma foto também. Então, tem os conteúdos. Tem alguns conteúdos que eu trago diferentes no TikTok do que do Instagram também, porque pela própria rede eles têm, né? Sim, cada um é um público, né? Então, eu tenho também os conteúdos que às vezes eu trago diferentes. Então, sigam em mais de uma, sigam no Instagram, sigam no TikTok, porque assim eu trago conteúdos diferentes. E sim, podem me chamar lá no direct. Na minha bio também tem o meu WhatsApp para consultorias, então consegue me acessar direto no WhatsApp para conversar sobre as consultorias. Quem tiver precisando de ajuda, o que eu sempre falo para as mães que eu acho muito importante reforçar. Não deixe chegar no ponto da exaustão, no ponto em que você não aguenta mais. Porque quando você já está nesse ponto, até para a gente ajustar, fica difícil, porque a mãe já está tão cansada que às vezes ela fala, não sei se eu tenho força para ajustar. Uhum. Então, se percebeu que assim, não tá de um jeito legal, não tá fluindo legal, procura, antes da bola de neve crescer. Pra gente, quando a gente ajusta, ainda tá naquele começo, fica muito mais fácil. Tanto a amamentação, evitar a introdução precoce de complemento, aquela bola de neve, a mãe com o peito super ferido, aí entra no laser, o laser não resolve porque não ajustou a pega, fica aquela bola de neve, e tanto pro sono. Já está naquele ponto que o bebê está acordando 10, 12 vezes à noite, a mãe já não está, né, naquele processo que ela fala, chega durante o dia, eu não consigo nem mais processar direito o que está acontecendo na vida. E não, vamos resolver isso antes. Eu falo assim, muitas pessoas chegam para mim e falam, você como mãe de 3 filhos, várias, assim, a gente está conversando, às vezes uma mulher grávida, que dica que você dá, assim, para a mãe? A dica que eu dou é estude. Muito. Estude. Eu falo em todo episódio aqui, a gente estuda para tudo na vida. A gente precisa estudar para ser mãe. O que é precisar estudar para ser mãe? É ver todo esse monte de informação que a internet coisa? Não. É você procurar o profissional. A minha irmã é médica, ela fala, cachorro que tem muito dono morre de fome. Morre. Então, você tem que procurar um profissional que você confia, né? Então, você já faz uma listinha, você, gestante, faz uma listinha de tudo que você vai precisar. Então, eu preciso aprender sobre o parto, sobre a amamentação, rotina do sono, a mala da maternidade, o que tem que, o que, né? E você tem 9 meses. Vai cada dia, pega um profissional que você sentiu segurança, que você confiou e vai aprender mais sobre isso. Porque não que você vai já sabendo tudo e você não vai passar dificuldade, mas você vai um pouco mais preparada. E não só não passar dificuldade, não impede de às vezes passar uma dificuldade, mas você sabe buscar ajuda. Exatamente. Você sabe que ponto que você precisa procurar ajuda. Você vai com eu falo que sem procurar, você vai entrar numa selva fechada, sem nada. Com alguma orientação, você vai com a faca para ir desbravando essa mata, já né? tem um caminhozinho ali para você seguir. Exatamente. E isso faz muita diferença. É o que você falou, é muito importante. Você pegar um profissional que você confia, que você se identifica, que o trabalho dele é o que você quer. Então, muitas mães me procuram por isso, porque eu não recomendo deixar chorando no berço. Então, você ter um profissional que se alinha com o que você quer e você confia nele faz muita diferença. Porque você vai ter que confiar no que aquele profissional está falando. Se você está insegura, não vai fluir. Exatamente. Você não vai conseguir ajustar a alimentação, ajustar o sono, tirar aquele complemento, não vai funcionar. Queria eu ter acesso a um podcast como esse antes de ter meus filhos, né? Com certeza. Ou ter acesso a toda essa informação mesmo antes de ter meus filhos, né? Com certeza. Agora é só daqui uns 15, 20 anos netos. Mas aí eu já vou estar muito expert, entendeu? Bruna, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo de longe, né? Pego estrada e avião para estar aqui com a gente, trazer informação de qualidade.
E espero que você tenha gostado desse bate-papo. Foi ótimo, Mari. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, ter vindo de Campinas para cá. Realmente foi um prazer. Estou muito feliz de ter conseguido vir dessa vez, que já não tinha dado da outra vez, né? Eu já queria a Bruna aqui na outra temporada, não deu certo. Não deu. Aí eu falei, ela falou, nessa eu vou dar um jeito. Não, nessa deu certo e foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui, de poder trazer tanta informação para as mães, porque é o que você falou, a gente tem que estudar e tem que estar informada, porque realmente é fundamental. Exatamente. Para vocês que ficaram até aqui com a gente, muito obrigada. Se você conhece uma mãe que está gravidinha, uma amiga que está gravidinha, manda esse conteúdo para ela, porque vai trazer muitos benefícios, né? Ela saber de tudo isso antes dessa hora tão sagrada chegar. Então, encaminha para ela, para a mamãe, para a vovó. Muito obrigada. Até o próximo episódio, Mãe em Fases.